Roberto Lima Santos, sou juiz federal na quarta região, era juiz substituto da vara do Juizado Especial Federal quando houve a implantação da primeira versão do EPROC. E lá se vão já 20 anos da implantação dessa primeira versão, né? Parece que foi ontem. É sinal que a gente vai ficando experiente mesmo, né? O tempo passa rápido demais. Mas assim, para as novas gerações de operadores jurídicos, né? Trabalhar com o processo eletrônico nas suas variadas versões hoje em dia é uma coisa natural, bem instintiva, né? Porque eles são nativos digitais. Agora, para a minha geração e para as anteriores, que éramos acostumados com o processo de papel, né, processo físico, por assim dizer, somos meio analógicos, foi uma quebra de paradigma, né? E para mim ainda continua sendo um aprendizado contínuo, na medida que vão incorporando novas ferramentas ao processo, ao sistema, para deixá-lo mais amigável, né? Assim, eu não sei se as pessoas imaginam a quantidade de reuniões que foram feitas, de apresentações, diálogos, trabalho de convencimento mesmo, que foram necessários para que o processo eletrônico se tornasse uma realidade, né? Eu tive a felicidade e a oportunidade de acompanhar a realização desse projeto. Eu era juiz substituto, eu tinha acabado de ingressar na magistratura, eu ingressei, na verdade, em 2002 e fui nomeado para atender a vara do Juizado Especial Federal de Londrina, que não possuía juiz titular, não contava ainda com juiz titular. No ano seguinte, o juiz federal Emerson Gazda, que hoje está em Jaraguá do Sul, ele assumiu a titularidade dessa vara, do juizado lá de Londrina. Ele era um juiz muito jovem, ainda é um juiz muito jovem, tinha acabado de titularizar e ele era muito empreendedor, ele tinha muitas ideias, né? E quando ele assumiu, então, a vara, ele se deparou com um passivo muito elevado de processos e pensou que tinha que fazer alguma coisa para dar conta, né, daquele volume de processos e, da maneira tradicional, ele achava que não precisava ser feita alguma coisa diferente. Então, ele e o diretor de secretaria da época dele, né, o Maurício, eles começaram a pensar numa forma de peticionamento eletrônico, processo eletrônico, sabe? Então, eles montaram um projetinho assim e encaminharam por e-mail para o desembargador Wilson Darós, que era o coordenador dos juizados especiais à época. Paralelamente a isso, o juiz federal Sérgio Tejada já estava trabalhando com o sistema de peticionamento eletrônico lá em Rio Grande. Ele e o doutor Darós já estavam pensando num sistema de processo eletrônico porque o CJF queria utilizar o sistema de São Paulo, que na verdade não era um processo eletrônico genuíno que se podia peticionar, na verdade era uma digitalização de processo de papel. Então, o Emerson Gazda, ele foi convidado a participar da comissão do processo eletrônico e eu acho que os projetos, me parece que eles foram condensados e Londrina foi eleita, então, para ser a sede, o projeto piloto do EPROC na quarta região. Então, eu acompanhei algumas reuniões, né, de trabalho, e aquilo foi uma verdadeira aventura intelectual, sabe? Era um imenso canteiro de obras, assim, de um mundo digital a ser explorado e que precisava fazer a interface com a realidade dura do direito, né? Então, eu me lembro que surgiam questões do tipo assim, como é que nós vamos fazer a citação se as entidades não estão cadastradas ainda no sistema? Como é que os prazos vão correr? A partir de quando? E se houver litisconsorte, como que a gente vai detectar a prevenção? E se houver litispendência, como identificar, né? É bom lembrar que a lei que dispôs sobre a informatização do processo judicial, ela é de 2006. O Marco Civil da Internet é 2014, então, aquela época, não havia um arcabouço normativo, né, que a gente pudesse
que disciplinasse todas essas questões. Então, nós tínhamos também muita preocupação com a questão da segurança do sistema, né? Se ele poderia ser invadido, hackeado, se os processos sumissem, né? Como é que seria, se haveria um backup, enfim. E todas essas questões nós levávamos, as questões jurídicas, principalmente, para o pessoal da informática, que tinha que incorporar no sistema, e eles ficavam doidinhos, né? Com tantas situações que iam surgindo, que nós íamos lembrando no decorrer, assim, no caminho, no percurso, né, do desenvolvimento. Então, todas essas demandas nós levantávamos e levávamos para o pessoal do TI, para eles incorporarem ao sistema. E assim, nós fizemos várias reuniões com o pessoal da OAB, com a Procuradoria Federal, com o Ministério Público Federal também. Eu me recordo que a gente, tanto eu como o Emerson, nós atendíamos os advogados no gabinete para mostrar o funcionamento do processo, né? E assim, no início, não eram todos os processos que poderiam ser ajuizados pelo EPROC, né? As matérias eram limitadas. Começou assim com revisões de benefícios previdenciários, né? Matérias somente de direito. Depois, no passo seguinte, foi para as concessões dos benefícios previdenciários, que já envolviam matérias fáticas, né? Que tinham mais questão probatória, mais documentos. Depois me recordo que passou para a matéria civil e, por fim, por último, foram os casos criminais. Então, a ampliação foi sendo feita de uma forma muito gradativa, cautelosa, de acordo com a complexidade e com o envolvimento de dados mais sensíveis, né? Dependendo do processo envolvido. Claro que no começo houve algumas dificuldades, mas os advogados se mostraram muito compreensíveis. Em Londrina, a advocacia londrinense, ela recebeu muito bem a ideia, ela abraçou a ideia e encampou esse projeto. Os servidores da Justiça Federal também, os juízes, todo mundo abraçou a ideia, todo mundo era ali coautor de um projeto maior. Havia uma sala de autoatendimento, né, eu me recordo, em que os servidores ensinavam os advogados a operar o sistema. Então, era um ambiente de mútua cooperação, né? Não houve resistência por parte da advocacia em Londrina, como nós soubemos que em outros lugares ocorreu, né? Houve mais problemas, maiores resistências, né, em outros lugares. Então, houve por parte da Justiça Federal muito cuidado de se entender que era uma grande mudança, né? Era uma quebra de paradigma mesmo. A gente tem que pensar que 20 anos atrás a internet engatinhava. Acho que mal tinha acabado de sair da era da internet de escada, né? Não me recordo exatamente quando que foi a mudança, mas era uma internet ainda incipiente, né? Estava engatinhando. Então a gente se questionava se a internet ela comportaria aquele volume de dados dos processos, né? Se a gente conseguiria fazer tudo pelo computador, pela internet, que ainda era meio precária, ainda não era essa de hoje de 1000 megabytes, enfim, né? Mas então houve todo esse trabalho prévio de mostrar de todo mundo envolvido, que todo mundo estava criando uma coisa, né? Um projeto ali, um projeto em comum, né? E todo mundo trabalhando no dia a dia, aprendendo juntos, batendo cabeça juntos. Foi uma experiência muito, muito profícua, assim, muito interessante, sabe? Eu me recordo que na solenidade de instalação, na vara do Juizado Especial Federal de Londrina, foi em 8 de julho de 2003, né? Foi feita a distribuição do primeiro processo eletrônico, e ele foi ajuizado, salvo engano, pela doutora Neuza Fornaciari, de Londrina, e esse processo caiu comigo, né, com o juiz substituto. Era um processo singelo de revisão de benefícios previdenciários, uma matéria que estava muito em voga à época, IRSM, e aí então, lá naquela solenidade, foi muito bacana que nós fizemos o acompanhamento real da movimentação do processo, né? Foi feita a distribuição, o INSS apresentou defesa e o processo logo foi sentenciado ali também.
todo mundo acompanhando na tela o desenvolvimento do processo, né? Então, assim, na verdade, naquela época, a gente não fazia ideia da importância daquilo que a gente estava fazendo ali, né? Mas agora, olhando para trás, a gente percebe que aquele foi realmente um momento histórico. Foi uma revolução no mundo do direito e na forma de se prestar jurisdição, né? Da minha parte, particularmente, de vez em quando eu ainda tenho uma saudadezinha do processo de papel. Eu sou um pouco saudosista nesse aspecto, mas a saudade passa rápido, sabe? Porque os ganhos que nós tivemos, os cidadãos em geral, o jurisdicionado, os advogados, né? A sociedade em geral, os ganhos que nós tivemos em termos de celeridade processual, de publicidade, de economia de papel, enfim, eles são incomensuráveis, né? Então, é claro que, sem perder de vista que o processamento na forma digital, né, não deve refletir na qualidade da prestação jurisdicional e nem na segurança jurídica, né? Hoje eu penso que nenhum profissional do direito imaginaria voltar aos tempos anteriores, né, ao processo eletrônico, aos avanços tecnológicos. Bem, então acho que é isso. Eu parabenizo a todos e todas que contribuíram de alguma forma para a concretização desse imenso avanço tecnológico, né, esse processo eletrônico que é o EPROC, né? Aos servidores e servidoras, juízes e juízas da Justiça Federal, né, que também trabalharam nesse projeto, encamparam a ideia, abraçaram. E a advocacia, né, londrinense, principalmente, que abraçou essa causa e tornou possível a realização desse projeto, que hoje me parece que é um sucesso, né, uma realidade. Aí os números estão aí para mostrar isso, né? Então, é isso. Eu acho que o EPROC já ultrapassou a maioridade, né? Então, viva o EPROC, esperamos aí mais 20 anos as novidades que virão, né, que com certeza vão aperfeiçoar ainda mais o sistema. Parabéns à Justiça Federal da 4ª Região por esse belíssimo trabalho que foi feito a várias mãos. É isso, obrigado.